Olá, pessoal! Que maravilha estar aqui de novo em mais um episódio do Gestão Tri. Estou aqui com meu amigo Rafael e com o nosso convidado, que eu vou contar para vocês especialmente o motivo desse episódio, né? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, estava ansiosa por esse episódio, confesso que sim. Por quê? Porque quem me conhece já sabe, né, que além de dar aula eu gosto de criar um vínculo, né, de ter contato com os meus alunos, porque eu acredito muito que é esse poder da conexão, a gente estar presente, fazer parte das vidas das pessoas, que pode nos trazer muitas oportunidades e também muito aprendizado, né. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu quero aprender muito com ele, eu tô aqui com o Marcelo Schmidt, ele que é aí a terceira geração da Boxprint, hoje o responsável pela área de compras, né, Marcelo? E também que tem apenas 26 anos e é um líder aí, um jovem líder da nossa região. Estou muito feliz, muito honrada de te receber, Marcelo. Acompanho a tua história, a história da Boxprint há muito tempo de perto. E entendo que é uma empresa que tem um lado maravilhoso, uma empresa familiar que preserva seus valores, que tem uma conexão com a comunidade, com as pessoas. Estou muito orgulhosa de estar contigo nesse momento. Que seja um episódio lindo. Do meu lado, além do Marcelo na minha frente, eu tenho o Rafael. Rafa, te apresenta para a galera antes de eu passar a palavra para o Marcelo. Pô, maior orgulho estar junto aqui com essas duas feras aqui. Nós vamos falar hoje sobre vários assuntos, vamos falar sobre essa empresa, um pouco sobre a história dessa empresa, da Boxprint, que já conheci um pouquinho nos bastidores, mas olha só, você que está nos vendo aí, que está vendo o Gestão Tri, acompanha esse episódio de ponta a ponta e já vou te dizer assim, ó, de arrancada, já dá um like aqui embaixo, porque o episódio vai te trazer muitos insights, você vai aprender com a gente, você vai ver um pouco da história e tenho certeza que você aí, você dono de empresa, que tem aí pessoas para seguirem, para dar sequência na tua caminhada. Esse episódio é especial para ti. Então, bora lá, bora falar um pouco mais aí sobre negócios e transferir um pouco do nosso conhecimento para essa galera aí. Bora? Show. É isso. E lembrando que esse é um episódio especial, né? E um episódio muito bacana, que nós estamos com uma formação nova, né? Esse ano do Gestão Tri. Decidimos ampliar o número de episódios, porque a gente teve um resultado muito legal no ano passado. Então, vocês podem também aproveitar aqui esse vídeo para deixar qualquer comentário, qualquer informação, qualquer tema, qualquer insight que tenha aí tocado no coração de vocês, para que a gente possa, então, produzir novos episódios cada vez com mais qualidade. Vocês me encontram também no Instagram, no @RosaneFinanças. Segue lá que tem muito conteúdo para vocês sobre gestão e finanças na prática. Marcelo, me conta aí, já te apresentei. Fala um pouquinho para essa galera como é que é para ti hoje, né? Esse lado profissional, esse lado pessoa, Marcelo. Quem é o Marcelo? Conta aí pro pessoal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? O Rafa conhecendo agora, mas a Rosane é uma conhecida de longa data, né? Foi minha professora na faculdade. E aí, como ela falou, a gente criou um vínculo, desde lá a gente se acompanha nas redes sociais, de vez em quando troca alguma ideia. E é muito legal poder estar aqui, depois de tanto aprender contigo, poder também estar trocando um pouco, né? Não vou dizer te ensinando, mas pelo menos trocando um pouco de experiências. E eu tô na Box, né, fazem 6 anos agora, e para mim isso foi um movimento muito natural, né? Então, por ser a terceira geração do negócio, eu cresci escutando o meu pai falar sobre como era o dia a dia dele, seguir vendo o que eram os desafios, as oportunidades, né, as dificuldades que ele via. Mas ele sempre trouxe isso com muita leveza e muita empolgação. Ele é comercial, né? Então, sempre que fechava um negócio, trazia alguma venda, alguma coisa que ele tinha feito de legal, chegava em casa entusiasmado, falava, pá, se eu fechar esse negócio eu vou poder me aposentar. E ele nunca se aposentou, mas fechou uns negócios aí no caminho. E aí eu cresci vendo isso e foi me instigando, né? Então, quando eu optei por fazer administração na faculdade, eu fiz um curso com enfoque para gestão, inovação e liderança na Unicinos, né? Onde a Rosane foi minha professora. E, enfim, foi um caminho muito natural, assim, entre entrar para a faculdade, me formar em administração e depois começar o meu caminho dentro da Box, né? Legal isso de ver, né, que o estudar, eu percebo que sempre teve presente, né? Acho que isso é importante a gente falar, porque às vezes quando a gente fala em empresa familiar, em governança, em gestão e profissionalização, eu tenho muitos clientes que eu atendo, empresários que chegam até mim e que no início, às vezes, não tem uma clareza, né, da importância de estar preparado, de ter estudado, né? E tu foi buscar um curso que é o GIL da Unicinos, que é onde eu tive a oportunidade de ser professora, né? Que é um curso que trabalha com 2 alicerces, né? Inovação, né? E liderança, que são 2 coisas que a gestão precisa, né?
Então, acho que quando a gente consegue se abrir, quando a família se abre para a importância de que, para a gente empreender, a gente precisa aprender, esse é um jargão que eu costumo usar, né, pessoal? Que antes de vocês serem empreendedores, vocês precisam aprender a empreender, né? E que quando a pessoa que está lá na família vai para frente do negócio, a educação, ela é importante. Não só a financeira, né, mas a educação como um todo, né, Marcelo? Acho que isso tu teve em casa, né? Ainda tive um bônus nessa história, porque a minha mãe, ela foi professora de matemática, né? Então Agora eu entendi porque que ele acertava os cálculos. Exatamente. Ele era um dos melhores da minha turma nos cálculos. Né? Ainda tinha uma aula particular em casa, se eu tinha alguma dúvida, boa. Ela me ajudava. Então, eu tive o ensino médio inteiro aula com ela, né? E aí, num 7... Ela foi tua professora? Foi minha professora o ensino médio todo. Pobrezinho. Né? Tive 4 anos seguidos de aula com ela. Então, assim, nota 8 era... Não, a média não era nem 7 nem 8, né? Ela queria 9. Aí tirava 8,5, queria mais. Então, acho que pra mim, o estudo sempre foi algo que foi obrigatório pra mim. Eu não tive nem pra onde correr. E aí, desde pequeno, isso sempre fez parte, né? Então, acho que o Gil, ele entrou muito bem nessa parte. O meu irmão mais velho já tinha feito também. E acho que a família gostou tanto do curso que agora o irmão mais novo também tá fazendo. Nós somos 3 irmãos, né? E eu acho que é um curso muito legal, ele não traz só essa parte mais clássica da administração, mas também traz essa parte da inovação e da liderança, né? Então foca muito nas competências, muito nos soft skills, que são hoje mais valorizados do que eram no passado. E na faculdade eu tive a felicidade de poder também já estar tendo contato, né, com esse lado mais humano do gestor. E às vezes o pessoal, ele não entende, né? O empreendedor, as pessoas que estão lá na frente têm dificuldade em entender que não é sobre os números, sobre a matemática, sobre a conta, né? É sobre as pessoas, é sobre como a gente usa o recurso para trazer resultado para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão ligadas ao nosso negócio, para os nossos parceiros, né? Para a nossa família. Uhum. Então, quando a gente percebe que desenvolver essas competências e que entender, que liderar é muito mais sobre o nosso comportamento do que sobre as técnicas de gestão em si, né? A gente consegue ter melhores resultados, né? Mas eu quero trazer uma contribuição aí para o debate. Pô, tu não tinha me falado que o teu pai era comercial. Né? Agora caiu. Agora tá no sangue. Não, agora... Entendi tudo. Poxa, e legal ouvir esse teu relato. E a gente vê isso com uma grande dificuldade. Boa parte das empresas não comemoram os seus resultados. E que bom ouvir isso. Ver assim que o teu pai chegava em casa comemorando um resultado de um cliente. E às vezes aí o empreendedor que está aí nos assistindo, às vezes ele tem um grande dia, um dia espetacular, onde ele entrega o resultado acima do que ele tinha projetado e muitas vezes não comemora. E o comemorar não é estourar uma garrafa de champanhe. Não, o comemorar às vezes é compartilhar. Às vezes é compartilhar com a família, compartilhar com os próximos. E eu queria me ater a esse momento, porque eu acho que para mim a principal questão do comercial é a gente poder saudar grandes momentos. Porque os passos fortes de uma empresa, quem dá é o comercial que busca novos horizontes, é o comercial que busca novos contratos, é o comercial que busca novas oportunidades para a empresa crescer. Mas o financeiro estrutura. Com certeza. Compra, cada um faz a parte. Mas assim, essa dinâmica do comercial, e quem tá me escutando, eu sei que é comercial, ela entende essa adrenalina de conquistar um cliente, essa adrenalina de ir lá e romper um não para converter ele para um sim. Essa adrenalina só quem sente é quem tá aqui no comercial, quem tá no vendas. E eu quero entender como é que era lá essa dinâmica com o teu pai, como é que era, vocês tinham algum ritual, vocês comemoravam de uma maneira diferente ou tinha alguma coisa diferente? Cara, eu lembro quando eu era criança, até a minha adolescência, assim, eu lembro que refrigerante só podia no final de semana. E aí, quando ele conseguia um negócio muito bom, assim, que ele chegava muito empolgado em casa, aí ele chamava uma pizza e podia tomar coca. Liberou. Então, assim, tinha o nosso ritualzinho. E ele, de certa forma, estava fazendo algo que eu acho muito legal, até em termos de sucessão, né? Ele fazia sem saber, mas já estava fazendo, que era trazer para casa não só o problema que tu tem na empresa, mas também trazer as coisas boas e mostrar que é um ambiente legal para se trabalhar, né? Então a gente muitas vezes vê aí empresas onde o filho não quer trabalhar na empresa. Isso meu pai sempre comentou, claro, como é que vai querer trabalhar se a vida inteira ele viu o pai em casa estressado e trazendo problema para dentro de casa, né? Então isso ele também sempre tentou bloquear um pouco, né? Absorver um pouco mais os problemas e trazer mais as coisas boas para casa. E se a gente olhar grandes lideranças, né, Jeff Bezos, Steve Jobs e grandes outros, a gente consegue perceber que a qualidade do sono, da alimentação, né, a qualidade com a família, né, que esse nosso lado humano, ele é um grande pilar do gestor e do líder, né?
Se a gente não cuida dos nossos horários, da nossa vida, da nossa saúde, a gente não tem como esperar ninguém, né? Ninguém vai querer ser como a gente, nem o filho, nem o colaborador, nem o amigo. Então, para mim, gestão parte desse ponto, parte do ponto de que tu consegue fazer uma boa gestão quando tu inspira. A partir do momento em que tu é exemplo, é muito mais fácil liderar pelo exemplo, né, do que liderar na força. Então, tu precisa cuidar de ti. E às vezes a gente tem familiares, né, sucessores que pensam que o pai tem que passar de mão beijada, né? Que vem o pai ralando, e ele olha e diz, não quero ser assim, não quero ganhar pouco, trabalhar muito, né? Porque é a visão que ele tem, né? E nem sempre ganha pouco, às vezes o dinheiro não é o problema, né? Eu vejo muita empresa que tem recurso, que tem capacidade de fazer uma boa sucessão, mas não consegue porque esquece o fator humano, né? Que eu brinco muito, né? A gente falava antes até... A gente tem bastidor, galera. Quem não sabe aí, a gente tem bastidor, almoço junto antes do episódio, tá tudo certo. A gente já chega aqui numa vibe aquecida, né? Falava antes sobre isso, né? Sobre como é importante entender também o mapa do fundador, né? Tem um livro que eu recomendo muito, que se chama Mentalidade do Fundador. Quem tá em empresa familiar e não leu, eu recomendo. Por quê? Quando a gente entende o mapa do fundador e a gente consegue melhorar esse mapa, dá para o fundador também ferramentas psicológicas para trabalhar com a sucessão, isso flui melhor. Porque às vezes o fundador ele só tem aquele mapa de que a empresa é o dono, é o filho mais velho dele. Né? E ele se divide entre os 3 filhos, os 2 mais novos e a empresa, né? E às vezes aquele filho mais velho, ele é rebelde, ele ainda é adolescente, ele não tá legal. Isso faz com que a gestão não flua, né? Porque, de fato, não é mais sobre números, dinheiro, é sobre as pessoas, né? É como a gente lida com a família, com o negócio, com os nossos recursos internos, para daí a gente conseguir ter resultado, né? Acho que aquela cara do empresário antigo, né? Estressado, descabelado, gordo, né? Gordo, fumante, aquela coisa não cabe mais, né, dentro do ambiente de hoje, né, a gente acaba que, eu brinco que as empresas têm a cara do dono, né, e é muito comum a gente perceber, né, Rafa, a gente que bate perna por aí, né, que isso acontece muito. Mas Marcelo, me conta, 26 anos de idade, né, um jovem rapaz, já passou por muita coisa, porque esse processo de sucessão, ele acelera a gente um pouquinho, né, sim. Então, existe aquela ansiedade de preparar logo o sucessor, né? Eu brinco que é um processo que, às vezes, ele faz com que o jovem desabroche cedo. As responsabilidades são muito, muito cedo. 26 anos, terceira geração, já fazendo a gestão de uma área de compras, né? De uma empresa de embalagem que já é referência, que já é grande, né? Que já tem um porte. Imagina a quantidade de conflitos internos que tu não deve ter, né? A quantidade aí de coisas que chegam pra ti e fica assim, meu Deus, vamos rezar agora, né? Que é a hora, me conta um pouquinho desse teu lado aí. Claro. Quando eu comecei na Box, eu comecei primeiro numa área de marketing, assim, que era onde eu tinha um pouco mais de afinidade, né? Eu tinha lá 20 anos de idade. E aí a pessoa que era responsável, o marketing era somente uma pessoa, né? Era ainda um marketing bem inicial. E ela estava saindo de licença maternidade. E aí eu, vou ficar aqui com o marketing então, fazer algumas publicações de intranet, uma coisa bem básica. Era o guri do marketing. O guri do marketing, bem básico mesmo. E aí, naquele meio tempo, tava chegando a época dela voltar, né, dessa licença, e aí o meu tio, né, o meu avô, que foi o fundador da empresa, tem 3 filhos, e destes 3, 2 sempre trabalharam na empresa, né, que é meu pai e meu tio. E aí meu tio me chamou pra conversar e disse, cara, o que tu tá pensando em fazer aqui na Box, né? E eu tava no marketing. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 20. E aí tava no marketing, não era formado ainda na tava faculdade. De boa. E pensava muito mais pra área do comercial, né? Que era o que eu sempre via meu pai fazendo. E aí ele disse, cara, de repente, por que tu não começa aqui em compras, né? Começa a aprender um pouquinho do que a gente faz. É uma área que pra nós por ser indústria, é bem estratégica, é bem importante. Seria legal também ter alguém na família olhando mais essa ponta. E eu, vamos aceitar o desafio, vamos começar. E assim foi, eu fiquei 1 ano dentro do almoxarifado lá, junto com a galera na operação mesmo, pra poder aprender um pouco mais dos insumos que a gente comprava, né? Cola, verniz, tinta, papel, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente coloca na embalagem. E aí depois que eu fiquei esse 1 ano lá fazendo quase como se fosse um estágio, assim, foi quando eu comecei a acompanhar a parte mais da gestão do setor e acabou coincidindo com o momento em que 2 anos depois de eu fazer esse início no setor, a gente estava no momento de trocar a gestão, né? Então, o gerente de suprimentos naquela época acabou saindo para outros desafios, né? E aí tava eu lá. E aí eu tinha 23 anos na época, tava no setor já fazia 2 anos e meio. Eu já senti aqui, ó.
Eu já senti por ti. Exatamente. E aí eles me chamaram pra conversar, né? De novo o meu tio e dessa vez meu pai junto falaram, tá, e aí, cara, tu tá te sentindo já confiante, né? Acho que já pode assumir a área, como é que tá o negócio? E aí eu prontamente disse, não, claro, tô preparado. E aceitei o desafio. Só que isso foi em março de 2020. Março de 2020, se vocês bem lembram, foi quando estourou a pandemia, né? Então isso foi no início do mês. Que beleza. Saiu o gerente, que já estava há 18 anos na empresa, e entrou o Marcelo. Quando eu entrei, deu 2 semanas, estourou a pandemia. Cara, eu aceitei o desafio, assim, acho que no momento mais crítico na história das cadeias de suprimentos. Não só lá da empresa, mas do mundo como um todo, né? Sim, os insumos estavam mais logística, um problema. Mas foi assim, foi uma pós-graduação na prática, né? Porque aí eu tive que enfrentar diversos problemas, ruptura de estoque, era coisa que vinha importada e aí o container não chegava, faltava container no mundo inteiro, os preços dos insumos duplicando, triplicando, e eu tava ali, no meio do furacão. E aí foi onde a gente vê a importância de ter uma base sólida, né? Então eu tinha muitas pessoas lá, mesmo que o gerente tinha saído, que já tinham bastante tempo de casa e me deram um suporte muito legal. Então assim, tu ter uma empresa que é estruturada, que tem pessoas que têm tempo de casa e já conhecem a cultura do negócio, faz muita diferença. Então eles me deram um suporte muito bom e agora o pior já passou, né? Acho que... Parabéns por isso, né? Eu acho que assim foi realmente, como tu disse, o olho do furacão, né? E tava lá. É uma oportunidade de aprender na prática e na dor, vou dizer assim, né? Exato. Eu costumo dizer que quem dera todas as pessoas tivessem, eu também tive essa oportunidade. Eu comecei a graduação, eu fiz o vestibular em 1 mês e 2 meses depois já estava no multinacional trabalhando na área de controladoria. Então tive uma sorte, o anjinho soprou aqui e me ajudou. Foi desafiador na época também. E esse teu caso mostra isso também, né? Que quanto é importante a gente aliar ao nosso estudo, à prática, né? E tu ter um amparo. Tem muita gente que pensa que demitir, não deu certo, manda embora, corta, né? A gente não pode segurar também pessoas ineficientes, né? Uhum. Mas construir uma base sólida, dar valor às pessoas, treinar, capacitar, cuidar da cultura, né? Acho que nunca se falou tanto em gestão baseada em propósito, né? Isso tá tão em alta porque as pessoas já estão se dando conta de que tu precisa de pessoas e que tu precisa cuidar das pessoas para esses casos como o teu, né? Poder ser abraçados, e que legal que tinha uma equipe lá que pôde te ajudar, né? Com certeza. O quanto isso deve ter sido desafiador, né? Porque chegar no meio do olho do furacão, né? Início de março, né? 2020, chegar sendo uma das pessoas da família, né? E receber um cargo de liderança e assim ser abraçado pela equipe, de certo modo, foi o que aconteceu, foi o que você falou, né? Então assim, Marcelo, quais os principais desafios? Porque provavelmente nesse time tinham jovens, tinham pessoas mais velhas, tinham pessoas Ele era o jovem. Que enxergavam ali jovem. como a oportunidade talvez para elas. E talvez tu estava assumindo uma situação. Então, assim, os principais desafios, não só da operação, vamos dizer assim, mas da gestão mesmo, assim. Eu acho que isso é um assunto bem importante. E olha só, você que está nos assistindo, né? Isso não acontece só em empresa pequena, né? Que é aquela coisa de que, o meu funcionário... Poxa vida, meu funcionário não pode sair, porque se ele sair eu quebro. Não pode quebrar. Tu tem que ter um processo, tem que ter uma estrutura... para que tu absorva uma saída e sim a tua empresa continue operando. Afinal, o teu processo, a tua gestão precisa ser maior do que somente uma pessoa. Então, conta um pouquinho para nós sobre como que foi esse momento, essas turbulências aí. Então, conta um pouquinho para nós. Legal. Eu acho que foi um momento onde, para mim, foi um pouco mais tranquilo do que o normal, porque o pessoal já estava acostumado a me ver lá dentro da empresa desde a adolescência. Então, por mais assim que eu tenha começado com 20 anos, acho que desde os 15 anos eu já frequentava a empresa. Então, já ia pra feira com meu pai, já passava o estágio das férias da escola, eu tinha um estágio meio voluntariado, que o pai já me chamava. Muito cedo, Aí né? ficava dezembro, ficava janeiro lá, meio que conhecia na empresa, passava... Em vez da praia. Tinha praia, claro que tinha praia, mas também parte das minhas férias lá, Sim. Na escola tem um monte de férias, né? Parte das férias era dando uma trabalhadinha já pra ir aprendendo. Então, acho que o pessoal já estava muito acostumado comigo lá e já imaginava que em algum momento eu fosse trabalhar na empresa, né? Então, quando aconteceu esse momento, eu acho que foi muito bem abraçado, porque o pessoal viu que, ele tá aqui para fazer acontecer, ele não tá aqui só porque é da família, mas ele tá interessado em aprender, né? Sempre
busquei ter bastante humildade na forma de tratar com todo mundo, e até porque não podia ser diferente, né? Os caras sabiam muito mais do que eu. E essa parte da operação, como tu falou, eu acho que foi o de menos, porque na operação todo mundo conseguia e já conhecia a rotina. Acho que lidar com essas pessoas tão diferentes foi o principal desafio, muito em função da minha idade, né? Então, ainda sou jovem, mas com 23 era ainda mais jovem, e a minha equipe tinha toda 40 anos para cima, né? Tinha um ou outro de 30 e poucos anos, mas a maioria tinha 50, tinha cara que tinha 60 anos, já estava na empresa, o cara já estava há 30 anos trabalhando, e não tinha nem de idade 30, né? Então, tu também tem que ter uma destreza de como falar com esse cara, de como às vezes cobrar ele alguma coisa, sendo que tu é muito mais jovem, tá recém chegando, né? Mas eu acho que foi um desafio bem bacana. Eu costumo fazer uma comparação aí também, né? Eu acho que a forma em que a gente trabalha nos grupos que a gente participa, né, de pessoas, seja de funcionário, de empresários, né, e o empreendedor que vai para diferentes grupos, é como uma mulher quando se veste, né? Se a gente precisa se vestir para o casamento, a gente vai de longo, não vai? Né? A gente vai preparado para o casamento. Se a gente precisa se vestir para um dia social, a gente vai lá sem salto, no sábado jeans, a camisetinha, e se for um evento de trabalho, blazerzinho, enfim. Então, dessa mesma forma tem que ser os grupos que a gente participa quanto empresário, né? A gente precisa entender que, por mais inovador que a gente seja, se a gente está estudando inovação, às vezes nosso funcionário não está preparado para inovação. Às vezes aquele grupo de empresários que a gente está conversando, ele não está preparado para aquele conhecimento que a gente já adquiriu, ele está em outra fase. E acho que a empatia é a palavra importante para mim, é tu conseguir ter essa empatia, tu entender que por mais jovem que tu fosse, que tu veio de uma linha de estudo que talvez esses colaboradores não tiveram esse acesso, né? Eles não estavam preparados para inovar e ter liderança, né? Então, tu conseguir falar a língua, né? Fazer o rapport, tá próximo daquela pessoa, daquele grupo que tu tá. Eu acho que essa para mim é uma das grandes sacadas do líder, né? Ele entender que ele gira e transita por diferentes lugares e que a linguagem tem que ser adaptada. Trabalho com pequenos negócios e uma coisa que eu tenho muito cuidado é com a minha linguagem. Apesar de estudar muito, de ser da academia, de ter atendido grandes empresas, eu tenho muito cuidado com quem eu falo e como eu falo. Por quê? Porque se a gente não cuidar disso, se tu chegasse lá, né, o menino da inovação e da liderança, com todas as ferramentas que tu viu lá na minha sala de aula, na sala de aula de todos os professores do Gil, e quisesse impor isso, com certeza a aceitação ia ser bem menor, né? Então, parabéns, né, por essa empatia, eu digo, porque eu vejo muitos jovens que estão herdando as empresas e que estão indo para um processo de sucessão que chegam mantendo bronca mesmo, né? E não é mais assim, né? Acho que hoje em dia a gestão ela é muito mais humanizada do que já foi. E ergo forte essa bandeira do humanizado. Acho que a gente precisa ser cada vez mais humano e menos empresa e menos duro, né? E quando a gente consegue levar um olhar humano para dentro das organizações, a gente tem bons resultados, né? Acho que isso vale para vendas, para marketing, para gestão, para produtos. E a gente estava falando de uma indústria do vô, né? Do avô. Como é que esse avô teve essa ideia? Como é que surgiu? Deve ter começado pequeno. Todo grande começa pequeno, povo. Sim. Né? Ele deve ter começado pequeno. E do vô foi para os 2, 3 filhos, né? Apenas 2 se interessaram para os negócios. E agora a gente tem os primos, né? Que é você e seus primos aí, terceira geração à frente do negócio. Conta do vô aí para nós. Fiquei curiosa. A Box começou em 1958. Naquela época já começou em Campo Bom, né? A empresa sempre foi da mesma cidade. E na época foi, né, para atender o mercado do calçado, que era muito forte na região, ainda é forte, tá voltando a crescer, felizmente. Mas a gente teve, né, nos anos 60, 70, 80 ali, era um polo fortíssimo, né? Sim. Então começou fazendo embalagem para calçado, para atender a demanda bem regional das empresas que tinham aqui no Vale dos Sinos e fazendo caixinha de sapato. E aí começou pequeníssima, como tu falou, né? Tinha uma máquina, começou meu avô e mais 1 ou 2 pessoas e foi crescendo. Reza a lenda, né? Meu pai sempre conta que ele entregava embalagem de bicicleta no início, né? O meu avô lá atrás, 64 anos atrás, né? E aí depois as coisas foram dando certo e com a... Não dá pra dizer a queda do calçado, mas né, passou aquele momento onde era um boom tão forte, a gente teve que olhar para outros horizontes. E aí no final dos anos 90 a gente começou a também produzir embalagens para o mercado cosmético e para o farmacêutico, né? E hoje atende diversos outros segmentos. Nessa transição foi onde a gente teve um crescimento bem legal e aí saiu dessa coisa de atender só a região e começou a atender São Paulo, começou a atender outros estados, né, em outros segmentos.
E já foi muito o dedo do meu pai, do meu tio, né, da segunda geração, começando a também a trilhar o seu caminho dentro do negócio, né? E aí foi uma expansão além da região, né? Além da região, exatamente. Aí naquela época a Box comprou outras gráficas, né? Até onde eu sei nós compramos 8 gráficas no meio do caminho. Claro, eram todas gráficas pequenas na época, né? Mas que permitiram a gente dar um salto bem legal. E aí o meu pai sempre conta que meu avô, quando tinha 55 anos de idade, né, ainda era muito jovem para começar um processo de sucessão naquela época, né? Os 3 sentaram e aí meu pai e meu tio falaram para ele, ó, a gente é jovem ainda, temos lá nossos 30 anos, mas a gente quer começar o processo de poder mandar aqui, né? Poder conhecer mais no negócio e entender se a gente realmente tem condição de seguir isso aqui ou não. Se não for agora, quando vai ser, né? Tu vai nos preparar quando tu já tiver... O vô tava firme lá. Tava firme ainda quando eles deram essa sugestão ousada. Mas acho que eles foram muito felizes, porque se o vô tivesse trabalhado que nem um louco até os 70 anos de idade, como é que ia depois fazer essa sucessão, né? Exatamente. Então ele também teve uma visão muito legal de entender que aquilo era bom, né? Não era ruim. E aí ele começou nas sextas-feiras aos pouquinhos ir pescar, começou a desacelerar um pouco e permitiu que meu pai e meu tio, né, naquela época já começassem essa primeira sucessão, da primeira para a segunda geração. E aí, então, acho que eles aprenderam com um processo que foi natural, que foi gradativo, levou muito tempo, foi bem devagar, e foi bom para eles nesse sentido. E aí agora o que eles têm feito com a terceira geração é a mesma coisa, né? Um processo pouquinho mais cedo só. Um pouquinho mais cedo. 20 anos antes. Eles também tiveram filho mais tarde. Mas assim, a gente é 8 primos hoje na terceira geração. Destes 8, 3 estão no negócio. Outros 4 já têm outras profissões, né? Tem engenheiro químico, tem advogado, tem psicólogo. E tem só um que é o meu irmão mais novo, que a gente ainda não sabe muito bem se vem para boxe, se não vem. Ele está estudando administração. Mas isso é coisa para outra história. E, enfim, nós 3 que estamos lá, né? Eu, meu irmão mais velho e o meu primo mais velho, a gente está sendo preparado para essa sucessão da segunda para a terceira geração. Mas para poder ter um processo mais profissionalizado, foi instituído pela empresa em 2019 3 superintendentes. Então, esses caras são praticamente diretores executivos do negócio, né? O meu pai e meu tio ainda são diretores, mas estão nesse caminho para passar para o conselho. E esses 3 superintendentes, então, tem um administrativo, um comercial e um industrial. E eles tocam o negócio de maneira profissionalizada, né? São caras de mercado que já estão na empresa fazem muito tempo. E aí, nós, da terceira geração, estamos, na verdade, aprendendo com eles. E a gente vai ter um processo aí bem longo, uma caminhada bem longa. Sabe que esse é um grande problema que eu vejo, porque governança é um tema lindo, né? Governar com excelência. E esse processo de sucessão, tu usou uma palavra o tempo todo, foi com o tempo, foi aos poucos, né? Foi devagar. E é preciso respeitar de novo as pessoas, né? Entender que o filho, que a pessoa que está lá, ela não pode receber a empresa goela abaixo, né? Porque aquele não é o sonho dela, é o sonho do pai, o sonho do vô, né? É o sonho de outra pessoa. E quando a gente decide ir para uma empresa familiar, né? É como se a gente casasse com alguém que a gente não escolheu, né? Aquela empresa não foi nosso sonho, não foi a gente que escolheu. Então, quando a gente entra para esse processo de sucessão e governança, de novo, é um processo que exige tempo, né? Um processo de liderança, governar uma empresa, ter uma gestão sólida, não é números, não é sobre números, né? É sobre como a gente vai trabalhar as pessoas para que elas consigam estar lá motivadas, empolgadas e sonhando o nosso sonho. E acho que o teu pai, já estendo os parabéns para ele, né? Ele foi muito feliz, teu avô também nessa pegada da sucessão, porque governar é assim. E tem um ponto na governança, eu trabalho com implantação de processos de governança e controladoria, que a gente sempre se depara na prática, é que muitas vezes o fundador, ele espera um momento que não é bom para ele mais, porque ele não consegue mais curtir a vida, né? E, cara, se tu ganhou dinheiro, se tu estruturou uma empresa, se tu não tem mais aquele problema financeiro, vai viajar, né? Vai sair com a tua mulher, vai curtir a vida. E às vezes ele fica com tanto medo de perder aquela fonte de renda, ele quer deixar a família tão confortável que ele se deixa de lado. E tem pequeno empresário que é assim também, porque tem muito pequeno empresário que não é capaz de pensar um prolabore justo, digno, que conta as moedas, né, literalmente no final do mês, e não precisa ser assim. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, né, a gente consegue motivar as pessoas de novo pelo exemplo. Então, acho que vocês foram muito felizes do vô, né, ter feito esse processo de sucessão, pai e o tio terem batido na porta lá.
entender que é um processo. E nesse processo que não pode faltar, tu trouxe aqui a figura do conselho, né? São as responsabilidades, né? O principal erro para mim na gestão das empresas, na governança, é a falta de responsabilidade. Não é porque as pessoas não querem ser responsáveis, não, tá? Os caras querem ser responsáveis, mas ninguém sabe o que é responsável, por quê? Qual é a minha responsabilidade? Gestor de compras, tá aqui bonito, o que faz o gestor de compras, tu sabe? Qual é teu papel, que resultado tem que dar, qual indicador tu mexe, né? Para mim, a matriz de responsabilidade é o maior instrumento de governança que existe. Porque é na hora que eu defino quem é um comitê que vai aprovar as grandes decisões, na hora que eu defino que o meu gerente comercial tem X responsabilidade, vai ser cobrado por isso, eu crio um sistema de gestão que funciona. Então, acho que isso foi muito legal, né? Vocês poderem entrar para esse mecanismo e ir enxergando os componentes da empresa. Eu acho que essa ideia das pessoas de mercado é para dar esse amparo, né? Para nunca esquecer que tem uma métrica por trás de um líder, né? Um líder está ali para entregar resultado, e não só financeiro, né? Resultado em relação à retenção das pessoas, a qualidade da entrega, né? O trabalho financeiro vem depois de tudo isso, né? Meus parabéns, assim, é difícil a gente ver uma empresa hoje que consegue fazer uma sucessão com qualidade, né? A gente tem hoje muita gente querendo, a palavra é bonita, mas na prática não é bem assim. É como gestão por propósito, né? Viver o propósito, como alguns dizem, né? Você traz muito na tua fala aí a presença do teu pai, né? Inclusive não conheço e já quero saudar ele aí, porque ele realmente já conquistou já quando ele falou que era comercial, né? Então já gostei. E outra, comemorar grandes feitos, eu acho que o sucesso para te atingir uma grande meta, tu ir comemorando pequenos feitos, para te já ir acostumando com aquele momento da chegada do resultado, aquele momento de comemorar mesmo. Rafa, tu vai ter que contar para nós como é que tu comemora, hein? Todo episódio. Tô curioso. Todo episódio tu fala isso, eu tô louca pra te parar faz tempo. Eu tenho os meus rituais também, então vamos lá, eu assim, todo cliente novo, e você aí que tá querendo consultoria, que tá querendo desenvolver o teu negócio, tá querendo profissionalizar o teu time de vendas, chama o Rafael Rocha. Ele é bom, hein? @ Rafa Rocha Vendas, aí a gente resolve o teu problema. A gente tem um ritual lá em casa, e é fato, é eu, a Carol e o Francisco. Todo cliente novo é um jantar. Todo cliente novo que eu conquisto, eu só chego em casa, hoje nós vamos sair para jantar. Porque é um fato, e eu gosto de contar uma história, então já que tu me pediu a deixa, eu vou contar. Vai lá, eu tô ansiosa, porque a gente vê nos episódios, tu tá sempre falando em comemorar. Não, e tem que Tive ser... que pedir licença pro Marcelinho. Não, me ensina uma boa aí, me ensina uma boa. Marcelo, Quero saber tuas técnicas. E assim, Marcelo, olha só, cara, tu tem um exemplo muito bom em casa. Mas eu sei que tem empreendedor aqui que tá me vendo, que vai esse mês atingir o recorde de vendas do time dele, e ele vai olhar e vai dizer assim, eu não vou comemorar. Porque se eu comemorar, os caras vão frouxar. Então, não, velho. Aproveita o momento. Eu gosto do exemplo do time de vôlei. O time de vôlei comemora todos os pontos. E depois todo mundo junto comemora os 7. Equipe de venda, equipe comercial tem que ser assim. Tem que comemorar cada pequena vitória para fazer valer a grande vitória. Um insight, inclusive, para ti é isso. Tu tem um time de vendas e teu time não vem performando, não vem batendo meta. Uma dica que eu vou te dar. Começa a comemorar pequenos feitos. Faz o teu time alcançar metas pequenas. Pega aquele teu produto lá, aquele teu produto que tu vende pouco e começa a desafiar teu time. Essa taça aqui, o pessoal não vende essa taça. Então, pessoal, se a gente vender 5 taças dessas aqui, vocês vão ganhar um presente especial, um mimo especial. Cara, começa a fazer o pessoal sentir o gosto de ganhar. Porque todo mundo que trabalha na tua empresa vai lá e entrega 8 horas de serviço por um bem. E o bem quem faz pro teu time é você mesmo. Então, assim, o nosso ritual lá em casa, ele é muito mágico nosso. E ele começou há uns 4 anos atrás, quando eu recém tinha começado a empresa de consultoria, e chegou um determinado momento onde eu ganhava menos que vendedor. De verdade, assim, eu tava com poucos clientes, tava bem complicado. E eu me lembro que eu cheguei em casa um dia comemorando como se meu time tivesse ganho o campeonato, que faz tempo que não ganha. Então, assim, eu cheguei em casa hoje comemorando... não é um bom dia. Não é um bom dia. Então, assim, cheguei em casa comemorando, assim, e a Carol me olhou e disse assim, o que tu tá viajando? Eu disse, eu tô comemorando porque eu conquistei um cliente. Ela disse, poxa, mas esse cliente não vai pagar a nossa água e a luz. E aí, o que tu quer comemorar? Eu disse, sim, eu vou comemorar esse porque desse vai me gerar força para mim conquistar mais e mais outro, e daqui um pouco nós vamos passar essa maré, porque ela vai passar.
E ela vai passar com momentos assim. Nós vamos passar comemorando pequenos feitos pra gente chegar em grandes feitos. E até hoje eu levo isso. A Carol e o Francisco sabem muito bem do que eu tô falando. Que perrengue essa vida de consultor, hein? No início é difícil. Depois tu me conheceu, aumentou a meta, né? Primeira conversa. Eu disse, Rafa, tá pouco aí, ó. E assim, essa energia é algo que a gente não consegue descrever. Mas ela existe no mundo dos negócios. E assim, o bom vendedor, eu costumo dizer, inclusive, lá pro pessoal que trabalha comigo, ou até o pessoal que eu incentivo nas linhas, nas entrelinhas aí e tal. Cara, se tu tá num momento especial, tu que é vendedor que tá aqui me vendo, cara, eu tô fazendo bons negócios, tô fetando boas vendas, cara, tenta aquele cliente que é difícil. Não tenta o que é fácil. Pensa que tu é o centroavante do teu time e a bola tá tocando em ti e tá entrando pro gol. Cara, tu tem que tentar coisas mais desafiadoras. Manda agora que tu tá vendo aí, manda agora um e-mail pra aquele contrato que faz 3 meses que o cara não te chama. Manda agora, porque, cara, o teu nível de confiança tá lá em cima, não vai ser o não dele que vai te botar pra baixo. Então é agora é o momento. E realmente, gostei demais do teu pai, quero saudar ele aqui novamente. Mas eu quero entrar num outro assunto aqui, porque eu sempre falo de vendas aqui, né? Eu tenho esse meu jeito e tal. E, poxa, é muito difícil. Já subiu minha energia aqui, ó. Falar... Eu também agora. É muito difícil eu poder falar assim, sem ser negociando com o comprador. E, poxa vida, olha aí que legal, né? Então, fiquem tranquilos, a gente não vai negociar nada, porque o cara é bom aqui, né? Vai querer me vender consultoria, aí já tô vendo. Ó, mas eu queria saber de uma coisa, assim, uma coisa que eu tento desenvolver muito nas pessoas é o perfil vendedor. É o não tomar o primeiro não como um não final e tentar justificar junto ao cliente o porquê dos teus nãos. E assim, a gente percebe, inclusive eu vejo em alguns contatos com pessoas, que o perfil do vendedor tem impactado bastante nas relações. Porém, a gente não tem todo aquele perfil, todo o melhor vendedor hoje no mercado. Então, eu queria te fazer uma pergunta posicionada nisso. Por exemplo, tá? Você consegue perceber realmente a diferença de um bom vendedor nas relações e isso acaba tendo preferência nos negócios? Ou não? O bom vendedor não faz diferença nenhuma para o negócio? Tu tá na outra ponta, né? Nossa, faz total diferença, a gente trabalha como é completamente B2B nas duas pontas, né? Tanto na compra quanto na venda. A gente tem hoje fornecedores que são de longa data. Então as empresas acabam girando pouco na ponta das compras, né? Então, tem um cara que me fornece a tinta, geralmente faz 20 anos que eu compro a tinta dele. O cara que fornece adesivo é uma situação parecida. O cara que fornece papel também. Então, assim, o que a gente percebe de muito diferente é que, às vezes, é a mesma empresa, faz 20 anos que é a mesma empresa, mas conforme muda o vendedor que está me atendendo, cara, a percepção muda completamente. É como se fosse outra empresa. E isso é pro bom e é pro mal, né? Tem empresas que o cara é super bom, tu vai fazer uma visita lá e tu conhece a empresa e tu pensa, pá, eu esperava bem mais, né? O cara me vende lá, eu achava que era um baita negócio, não é tanto. Mas também tem um outro lado, né? Quando o vendedor ali, ele deixa a desejar, às vezes ele não consegue traduzir tudo aquilo, e aí, por algum motivo tu vai visitar a empresa do cara, vai conhecer, tu chega lá e tu te surpreende. Tu fala, puta, eu vou até dar a dica, troca esse vendedor, bota o outro cara, porque a empresa é boa e o cara não tá conseguindo traduzir isso pra mim, né? Então, acho que eu, até quando comecei, que ainda não conhecia os fornecedores, né? Eu ainda não tinha muito, não só conhecimento dos fornecedores, mas dos insumos. Então, cara, os vendedores que eram bons, eu sou leal a eles até hoje, porque eles me ensinaram muito. Então, eles perceberam aquele momento, esse gurizão é novo, ele ainda não sabe muito, vieram lá e já foram consultores pra mim, né? E hoje são referências pra mim, até hoje, né? Como essa questão do relacionamento, ela é importante, né? Esse fato, eu acho que vendas tem muito a ver com isso, né? Hoje a gente tá num momento em que as pessoas não têm um preconceito do comercial, né? E aí o Rafa trouxe uma coisa que eu chamo, eu do meu jeitinho, né? Eu chamo de lei do montinho montão, né? Com os meus clientes. Que às vezes é muito melhor a gente colocar uma meta pequena, no financeiro é assim também, não só nas vendas, nas compras, em qualquer área da empresa que a gente quer melhorar. Acho que as finanças têm essa capacidade, né? De olhar para o todo do financeiro e identificar os gargalos. E focar naquele gargalo, naquilo que vai dar resultado, porque às vezes pequenos gastos, né, causam grandes rombos, né? Ou também ali alguma coisa que a gente mexe no mix de produto, pequenas ações na estratégia de produto faz com que a gente alavanque uma cadeia inteira. Então,
Acredito muito nessa lei do montinho e montão, né? É um pouquinho todo dia. É a lei da consistência e da determinação, né? E o fato de se presentear, né? É algo que eu falo muito também, e acho que isso vem da filosofia de vendas, né? Quando a gente atinge uma meta financeira, um empresário que nunca teve um capital de giro, por exemplo, eu sei que tem muitos que vivem na escassez, né? Que não tem dinheiro ali no final do mês. Quando vocês formarem a primeira reserva de emergência de vocês, 1/3 dela, se presenteiem, né? Tirem algumas férias, né? Saiam para fazer alguma coisa. Porque o universo do empreendedorismo é assim, tem empresas que eu atendo que não tem férias, o dono não se permite tirar férias, dar aquela pausa, fazer aquele, né, refresh ali. E é importante dizer que essa habilidade da negociação, se a gente listar as pessoas mais ricas do mundo, o que eles são bons? Em vendas. Né? A habilidade de vender, ela faz parte do nosso dia a dia. Quem está falando para vocês é uma contadora, pessoal. Né? Só quero deixar claro aqui, uma mulher contadora que está dizendo para vocês que tem que vender. E é difícil, né? Eu acho que a gente vendeu uma ideia, vendeu um propósito, convenceu o Marcelinho de vir aqui, né? Convenceu o Rafa de montar o Gestão Tri, né? Então, eu acho que a gente está sempre vendendo para o nosso colaborador, vendendo para o nosso sócio. Eu imagino quanto tu teve que vender pro teu pai, né? Tu teve que saber argumentar, saber interagir, tá consistente no que fala. E, gente, não há inteligência artificial, não há inovação, não há nada que vai tirar da gente a habilidade de negociar. Então, para quem ainda não se preocupou em aprender a negociar, né? Começa negociando com o teu filho para te ver, vai ser a maior escola que tu vai ter. Depois vai para a esposa, para o marido negociar, né? E aí vai evoluindo. Por quê? Porque essa habilidade de negociação, ela é fundamental para a gente como ser humano, né? Não tem como ter bons resultados se não souber negociar, né? Eu digo, começa a negociar contigo mesmo, né? Começa a negociar o teu tempo de qualidade, começa a negociar a tua hora de sono, começa... E a gente falou aqui em alguns momentos de liderança também, não só negociar contigo, mas começa te liderando. Você tem lá teu time de pessoas dentro da tua empresa e você quer liderar eles. Mas você está se liderando? Você está tendo as tuas regras claras? Ah, não, eu não abro mão de ter meu momento da minha academia, tá bom? Isso é uma liderança tua, tu mesmo tá te autogerenciando. Como é que tu vai gerenciar pessoas ou vai liderar pessoas se você não é autoliderado? Então, sim, é uma responsabilidade muito grande. E aí vou até trazer um adendo do que o Marcelo falou, que quando ele assumiu a posição de líder, foi muito cômodo. Mas foi muito cômodo, não, ao contrário, né? Natural. Foi natural e a própria equipe acompanhou a evolução dele. Significa dizer que ele já estava liderando sem ser líder. Inclusive, eu gosto muito de dizer isso, que para mim e para uma pessoa que passou por diversas promoções na carreira, para mim é muito claro que quem te promove, primeiro lugar, não é tu mesmo, como muita gente fala. Não é o teu chefe que te promove, ele não vai te promover. Quem te promove são os teus pares. Porque o momento que eles enxergam você como uma referência, sim, você está apto a ser promovido. Se eles não te enxergam como uma referência positiva para o grupo, se você for promovido, você não vai ter êxito. Então, assim, aquela pessoa que está do teu lado, que te ajuda, que contribui com um pouquinho do teu dia a dia, ela faz muito para o teu crescimento profissional. Então, começa liderando os teus pares para um dia tu receber uma oportunidade e aí sim fazer desse um grande momento profissional. Rafa, e tem gente que pensa que gestão, né, liderança, que isso tudo tem a ver com tempo. Né? Que eu preciso ficar lá 24 horas a abrir. Tu deve ter vivido isso, indústria tradicional, né? Jovem, no meio dos mais velhos, né? Eu vejo muito isso ainda. Eu tenho clientes que optaram por trabalhar um turno. Elas não querem, mulheres que querem de manhã ficar com a família e à tarde querem tocar os negócios. E tá tudo bem, desde que usem aquele tempo de maneira estratégica e bem direcionada, porque a gente tem que entregar resultado, não esqueçam, né? E sem a gente usar bem o tempo, a gente não consegue. Como é que foi pra ti essa questão do teu tempo? Né? Como é que tu administra? Eu sei que tu é um guri que te cuida, né? Que tu é um cara dedicado a isso. Tu tem uma boa base na família em relação a isso, mas como é que foi isso? Tem empreendedor que eu conheço que não se dá o luxo de sair durante o expediente para ir na academia, porque ele acha um crime, que vão julgar, que vão achar, que vão pensar. Como é que é pra ti essa coisa do tempo?
Cara crachá, aquela coisa toda. Não tanto, né? A gente na terceira geração já tá tentando trazer um pouco mais de flexibilidade para dentro do negócio, né? A gente tá agora convencendo, né, o meu tio a ir pescar na sexta-feira, o meu pai a jogar um tênis e poder tirar um pouco o pé do acelerador, até para dar espaço para os outros, né? Mas acho que isso é uma coisa que já vem um pouco mais natural, pelo menos no meu meio, nas pessoas que eu conheço que são mais da minha idade, assim, né? Os jovens têm mais essa clareza, né? Eu acho que não tem a ver com tu não te dedicar pro negócio e não querer o resultado dele, mas eu acho que a gente já consegue ter uma visão um pouco mais clara da importância que é tu também estar feliz contigo mesmo, tu também estar vivendo bem, né? E estar satisfeito com aquilo que tu está fazendo. Não adianta a gente dedicar 100% do nosso esforço para o negócio e não tá bem ou fisicamente ou emocionalmente, e a gente tem tentado trazer um pouco mais disso também para dentro do negócio, né? A gente em casa sempre teve o exemplo também, a minha mãe, além de professora de matemática, quero conhecer a mãe também. Era professora de tênis, então também me deu aula de tênis quando eu era criança. Que coisa. Então a gente sempre teve muito forte também essa questão do esporte dentro de casa, e aí para nós não faria sentido hoje, por exemplo, ter uma rotina onde eu não consigo dedicar pelo menos 1 hora do meu dia ou para uma academia, ou para jogar tênis, jogar futebol, qualquer coisa que eu quiser fazer, né? Então acho que esse equilíbrio ele é bem importante, mas as empresas estão, pelo menos da minha ótica, estão bem mais abertas a isso hoje do que eram já no passado, né? A gente encontra algum grupo ainda principalmente uma mentalidade mais antiga, mais voltada para a ideia de que tu tem que estar com a barriga no fogão mesmo, né? Ou por falta de opção, muitos não têm opção de fato, né? Não tem recurso, e aí vem uma outra questão que a gente precisa sempre estar focado, né? Quanto líder, quanto empresa, de que, Marcelo, tu tá lá na frente da tua área, né? Se tu não estiver motivado e feliz, os resultados não forem bons para ti, tu tem que pular fora. Independente se é a empresa da família ou não é. Eu sei que envolve N coisas isso, né? E às vezes o gestor ele não é maduro o suficiente para dizer não, né? E o não, ele é muito libertador. Quando a gente consegue dizer assim, não, se eu não tenho qualidade de vida onde eu estou trabalhando, se o resultado financeiro, meu salário não é satisfatório, de fato não vale a pena, eu preciso dizer não, preciso recomeçar, né? E acho que tem a ver com isso, com as escolhas que vocês conseguem fazer, né? E não é nem só em relação à tua rotina fora do trabalho. Eu acho que tu tem que também criar o teu próprio tempo para tu poder estar pensando em coisa nova e não estar preso na operação, né? Então acho que até mais no passado, quando se tinha menos ferramenta digital, indicador, enfim, a gente se fazia presente justamente por estar presente, né? E agora a gente pode se fazer presente de várias formas, né? A gente pode ter daqui a pouco um sistema que tu está acompanhando alguma informação, ter uma equipe que está bem treinada, e isso vai te dar tempo para também tá podendo fazer uma viagem de negócio, tá podendo visitar uma feira, tá podendo pensar em coisas novas, né? É tudo muito dinâmico hoje, se tu ficar preso só na tua operação, né? E tem muito a ver com a organização também, né? Tem muitas pessoas que me procuram, assim, eu recebo muito essa pergunta, como é que tu consegue dar conta de tudo, né? Porque eu te vejo em muitas frentes, tu mesmo fez um comentário, tu tá em tantas frentes. Eu disse, por que eu consigo, na minha visão, estar em tantas frentes? Primeiro, porque é de mim. Sou multidisciplinar e ponto final, né? Gosto de aprender coisa nova todos os dias, né? Então, o aprendizado é algo que me motiva. E também porque existe uma organização, né? E acredito que quanto empresa também, vocês já têm um processo bem organizado. Isso ajuda, é a maturidade dos negócios que vem com o tempo. E muitos empreendedores, às vezes, eles pensam que o resultado é imediato, que a construção é rápida. O Rafa tá montando a empresa dele de consultoria há tempo, tá trabalhando aí, já tá jogando, mas ele tá sempre reformulando o negócio. Por quê? Porque ele tá ampliando o nível de maturidade. E uma empresa com tantos anos já tem uma estrutura de processo organizado, né? E por que o pessoal não sobreviveu 5 anos muitas vezes? Porque não consegue nem organizar a agenda. Né? Eu ontem, né, domingo, nós estamos aqui numa segunda-feira gravando o programa, apesar dele ir ao ar na sexta, né? Domingo é o meu dia de organizar. 4 horas da tarde eu paro, reviso minha semana, eu sabia tudo o que eu ia ter que fazer hoje, que horário eu ia ter que sair, quanto tempo eu tinha de uma transição para outra. Isso faz toda a diferença no processo produtivo, né? A organização. E às vezes as pessoas querem, né, ter um bom resultado na empresa e elas vão pouco na empresa, mas não porque elas estão trabalhando no negócio, porque elas estão dormindo até tarde, elas estão fazendo festa com os amigos, elas não estão focadas. Vou voltar ao exemplo do futebol, né, Rafa? É como jogador de futebol, se ele for sair para beber cerveja com os amigos toda noite, não vai dar resultado, não vai fazer gol, né? Então funciona assim, acho que essa maturidade que vocês têm a oportunidade de ter quanto empresa, de longa data, que veio lá do vô, né? Acho que sempre essa construção, para quem está começando a empreender agora, se preocupem com a cultura.
preocupem com o que vocês vão passar de colaborador para colaborador, de pai para filho, né? Olhem para a empresa e sintam orgulho dela, né? E montem uma cultura que traga, que cative, né? Eu aposto que deve dar assim, né? Tipo, agora tem essa questão do sistema B, que eu quero saber um pouquinho, mas tu olhar uma empresa que é indústria, e que a indústria já foi tão taxada, assim, de exploradora, né? De opressiva ao longo dos anos, e ter uma indústria mais moderna, que se preocupa com a sustentabilidade, que se preocupa com o ecossistema, exige uma cultura forte Eu e acho sólida, que né? até a questão da gestão também, né? Trazer a gestão de vocês, essa geração que vocês estão trazendo, ela traz um olhar de inovação também, provavelmente, para dentro do negócio. O negócio Isso é muito legal. pouco mais digital. A maturidade que a gente comentou agora há pouco, muito interessante. No bastidor aqui a gente conversou um pouco sobre algumas coisas, né? E isso é muito interessante. E dentro do que tu falaste, aí tu falou em equilíbrio, né? E o quanto é importante, porque o líder lá muitas vezes é o cara que está mais sendo sobrecarregado emocionalmente, porque ele detém muito, passa muito por ele o resultado. Então, o quanto é importante ele ter esse equilíbrio, de poder dosar momentos de flexibilidade, também com momentos de entrega, né? Talvez você não está lá na empresa, mas talvez você está fazendo curso fora, talvez está fazendo uma especialização, enfim, está buscando recursos para dentro da operação entregar mais resultado. Mas segue na tua pergunta, eu não quero tirar o foco da pergunta. Não, eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia. Hoje está muito forte a história do ESG, né? Da gente trabalhar a governança não só na ideia do processo decisório, né? Não só olhando para dentro da empresa, mas como trabalhando também o ecossistema, a parte social que a empresa tem, porque a gente é responsável por tudo que a nossa empresa gera de ações, impacto na vida das pessoas. E também olhando para os nossos indicadores não só financeiros, né? Mas relacionado ao ambiental e tudo mais. E eu sei que a Box entrou para o sistema B, né? Fiquei muito feliz, inclusive vi o movimento no LinkedIn. Quem não segue eles no LinkedIn, eles fazem barulho por lá, né? E o sistema B, ele é um sistema que traz isso, né? E acho que vocês são poucas empresas que conseguem estar nesse sistema. Eu fiquei muito orgulhosa de ver uma empresa aqui da região. Acho que precisa haver aí uma ampla divulgação para outras empresas se inspirarem nisso, fica como sugestão, né? Acho muito importante isso. Explica um pouquinho aí para o pessoal como é que foi esse processo, como é que é essa coisa da sustentabilidade, né? Vocês têm isso no cerne de vocês, né? A gente sempre fala que tá no DNA da empresa, né? E parece meio balela, né? Parece meio jargão, mas é verdade. A gente, desde 2009, a Boxprint ela é carbono neutro. Então, assim, nós temos uma área de reflorestamento que é uma área própria da empresa, onde a gente faz a plantação de acácias e parte daquelas acácias a gente já usa também para a nossa caldeira, que a gente usa em uma das unidades produtivas. Então, assim, em 2009 o cara ser carbono neutro era um negócio que a gente foi muito pioneiro, assim, para muitos até não tinha valor na época, mas era uma coisa que a gente já fazia, a gente já começou a monitorar e começou a dar certo, né? Então, naturalmente, a gente já tinha diversas iniciativas que eram voltadas à sustentabilidade e começou a surgir um monte de certificação. E aí, acho que o sistema B ele veio como uma certificação que a gente chama de guarda-chuva. Ela vem e olha a tua empresa como um todo e meio que coloca todas as certificações debaixo dela, assim. Ela olha a tua parte ESG como um todo, né? A parte de governança, a parte ambiental e a tua parte social. Nem só uma e nem só outra. Então, é um selo que foi muito motivado no nosso caso em função da Natura, né? É um dos nossos maiores clientes hoje, a gente atende Natura, Boticário na área do cosmético, né? E ela se tornou a maior empresa B no Brasil e junto com isso começou a incentivar os seus fornecedores a também se tornarem. E aí foi motivado a isso que a gente começou a participar desse processo. Olha a responsabilidade que a gente tem na nossa cadeia de valor, né? Exatamente, de poder influenciar os outros, né? Empresas grandes e pequenas, de todos os portos. Todos os que estão ligados. E o Sistema B é uma certificação bastante complexa, assim, é feita uma auditoria, o pessoal vem presencialmente lá, investiga se tudo aquilo que tu está falando é verdade, tem uma série de indicadores que tu tem que, né, ter sucesso para poder ser considerado uma empresa B. Então a gente ficou muito feliz e agora a gente está fazendo esse movimento também com fornecedores nossos, né? A gente já tem transportadoras da nossa cadeia de valor que são Sistema B, já tem também fornecedores de papel que são Sistema B, então é um movimento de também poder ajudar a cadeia como um todo.
Eu acho isso muito importante falar, que a gestão moderna, ela cuida do ecossistema, né? Não há como a gente falar de gestão, de propósito, sem olhar para o ecossistema, né? Sem olhar para todas as empresas que estão ligadas ao nosso negócio e que a gente influencia, sim, porque quando a gente traz um resultado positivo, a gente tem que compartilhar. E aí eu falo em especial para a classe de contadores, se tiver alguém ouvindo, né? Conversem com os pares de vocês, né? Conversem com consultores, gestores, líderes, se preocupem em estar próximo de pessoas que podem trazer alguma coisa diferente para o negócio de vocês. Fornecedor com cliente, cliente com fornecedor em todas as áreas. Eu acredito muito na força do ecossistema, assim, nessa força de que a gente influencia direta e indiretamente nas pessoas, né? A gente tem um exemplo até dentro do meio de embalagens de papel, que é o que a gente trabalha, né? A gente teve por muito tempo uma crença de todo mundo de que papel ele desmatava as florestas, né? Então, use menos papel, corte menos árvore. E isso no passado já foi verdade. Mas hoje em dia, todas as empresas que produzem papel no Brasil, elas são certificadas pelo selo FSC. E esse selo, ele certifica de que todas as árvores que ela está usando para produzir papel foram plantadas especificamente para aquele fim. Então é que nem tu plantar soja e colher soja. Tu tá plantando árvore, depois tu colhe a árvore e faz o papel, Sim. né? E aí eu vejo muita importância do ecossistema, porque isso já existe há muito tempo. Mas como fazer chegar isso lá no consumidor final Isso e quebrar aí. essa barreira, né? Então agora a gente vê movimentos, por exemplo, a Suzano, que é um grande fornecedor nosso, estava presente lá no Rock in Rio, começando a fazer contato direto com o consumidor final, começando a mostrar que o papel não é mais vilão hoje em dia, né? E sim uma saída sustentável. É importante isso, e entender a cadeia de valor traz várias estratégias, entender o ecossistema, visitar os pares, conversar, né? É muito importante, porque às vezes a gente fica tanto na história da negociação e da relação comercial que a gente esquece de ter aquela conversa leve, né? Solta, que daqui a pouco o insight de um pode ajudar o outro, de colaborar, né? Eu gosto muito dessa ideia dos modelos de gestão colaborativos, né? Das redes de cooperação e desse processo onde a gente consegue juntos gerar mais resultado. E eu tenho uma pergunta final, não sei se tu tem mais alguma, tu quer fazer um fechamento, Rafa? Nós estamos indo aí Não, mas eu assim, não posso dizer, né? Nós falamos bastante de comercial, aí eu estou em casa, né? Mas eu acho que foi uma grande surpresa, assim, Marcelo. A gente trouxe vários pontos aqui, acredito que quem está nos vendo aqui conseguiu ter vários insights. Pode ficar tranquila. E assim, bom, eu anotei 2 folhas aqui de coisas aqui para ser aplicado. Acho que a gente está falando com uma jovem liderança, isso é muito positivo. No passado, há alguns anos atrás, eu me lembro o quanto foi difícil ser líder jovem, né? O quanto isso era motivo de julgamento. E muito bom ver assim, um cara jovem, um cara com uma cabeça para frente, com bons valores. A gente falou muito na empresa aqui, né? Mas dá para ver assim que tu tem uma base de valores muito bem calcada, família, propósitos da empresa, o discernimento teu até nas nossas perguntas aqui muito bem colocadas. Vejo que assim, tu tá numa posição onde tu não só estás, tu merece estar nela. De verdade, Obrigado. assim, pelo pouco que a gente conversou. Estou muito feliz com o nosso bate-papo. Sinceramente, quem nos vê aí, eu achei que nós ia ter uma pega aqui entre comprador e vendedor, mas não teve. Não rolou, Ficava próximo. Não deu tempo. Mas foi muito bom mesmo. Estou muito feliz. E, Rô, obrigado por ter trazido um convidado aí. Especial demais, muito bom. Valeu. Marcelo, eu quero fechar com uma última pergunta, mas antes eu quero te dizer assim que é uma honra, né? Que Deus sempre me abençoa com pessoas boas que passam na minha vida, né? E é muito bonito ver o modelo de 3 círculos da governança que fala em família, propriedade e empresa. Olha, me arrepio só de falar. Família, propriedade e empresa sendo exercido com bastante nobreza, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, porque apesar de ser uma pessoa que estuda muito, eu gosto da prática, né? E eu gosto de enxergar que aquilo que a gente aprende lá na academia, de fato funciona, né? E é muito lindo ver que na Boxprint, que na tua empresa e na tua família isso funciona, né? E eu tenho a certeza que independente de qual for o futuro da Boxprint, ela vai transformar muitas vidas ainda, né? E tá à frente de tudo isso é muito legal, assim, poder ver que tu tá lá. E eu sou muito orgulhosa dos meus alunos, eu torço por cada um nos bastidores, né? Cada um que passe, que eu consigo ter um contato mais próximo, eu torço muito por ti, porque eu sei que não é um peso assim simples, né, que exige muito estudo, muita disciplina, a própria disciplina na postura, na forma de falar, do que falar, né? Quando tem a relação familiar junto, não é só chutar o balde e ir correndo, né? Tem muitas coisas que
que interferem nisso, então parabéns por conduzir isso tão bem, né? E queria te dizer também que eu sei que é uma família que acredita no poder da educação, né? Para mim, a educação, ela de fato é o que transforma as empresas, as famílias e os resultados. Se a gente não é educado e polido naquilo que a gente faz, né? A gente não consegue ter base, né? E a falta de base, hoje tá tudo tão solto, tá tudo assim tão fútil, tão superficial, que as pessoas querem tudo fácil, de mão beijada, né? E a educação, ela é capaz de transformar. Então, de novo, parabéns para os teus pais, em especial aí honrar aí o teu avô, né? Que conseguiu trazer a cultura vem lá de cima, né? Vem lá de trás e a sorte, agradeça todos os dias pela sorte que tu teve, né? De poder trabalhar isso, e é mérito teu, sim. E por fim, pra gente fechar, antes de tu fazer tuas considerações finais, eu queria que tu me dissesse, assim, quais são os planos do Marcelo, né, pro futuro. O que tu pretende estudar, né? O que tu pretende pra tua vida, pra tua família, né? Porque eu sei que daqui a pouco, né, tem a família do Marcelo também, não só a do pai, a da mãe, né? Então é um jovem de ainda 26 anos, mas o que tu sonha pra ti? Legal. Então, hoje eu tô na área de suprimentos e até um conselho aqui, não falei nada olhando pra câmera, deixa eu falar a primeira coisa. A área de compras, né, com a pandemia, ela foi muito valorizada porque faltou muita coisa. Então, para quem tá na área de compras, embora não seja uma área tão, talvez, charmosa quanto comercial, assim, ela tem muita oportunidade, tá se desenvolvendo muito. Então, hoje até para mim é difícil dizer, vou ficar na área de compras para sempre ou não, mas eu sei que é uma área que me instiga bastante e tem bastante espaço. E aí eu vejo que, claro, né, por ser membro da família, embora eu atue na área de compras, a gente também está sempre estudando novos negócios, estudando qual vai ser o novo cliente, se a gente vai abrir uma nova unidade, como é que a gente vai, né, se portar daqui para frente. E por mais que eu não tenha certeza assim, do segmento que eu vou seguir, o meu sonho é continuar na box e continuar fazendo ela crescer como ela vem crescendo. E acho que tanto eu quanto meu irmão, meu primo, embora cada um tenha a sua área lá dentro, a gente está sempre pensando pelo bem do negócio, né? Até porque a gente também representa os outros familiares que não estão lá, mas também são sócios de certa forma, né? Então, acho que hoje eu sou muito feliz aqui em Campo Bom, que é onde eu cresci, onde eu nasci. E me vejo aqui, o meu sonho é que a gente consiga seguir com uma empresa forte, seguir crescendo e que eu possa seguir agregando, né? Estando lá e poder fazer. Hoje, até comentando aqui em primeira mão, nós chegamos a 1.000 funcionários essa semana. Que legal, então, parabéns. A gente não fala funcionários, a gente fala colaboradores, né? E é verdade. Então, é um marco bem legal e a gente está se preparando para seguir crescendo e espero poder fazer parte e poder ajudar não só a minha família, mas a gente, todo mundo que trabalha lá, né? Porque a gente está num negócio que é sustentável, que tem futuro, que a gente acredita de verdade. Então, é ali que eu quero estar. Que lindo, já tô aqui muito feliz. Marcelo, obrigada mesmo do fundo do coração por ter aceito o convite, né? Essa uma hora, como a gente falou, passa voando, né? Passou, a gente é acaba aí conversando bastante. A gente tenta também não fazer um episódio tão longo, né? Para que o pessoal possa curtir, mas é bom deixar aquele gostinho de quero mais. Um recado final pra galera aí, olhando pra câmera, o que tu diria? E pra te despedir, se tu quer deixar aí teu arroba, né? Como é que o pessoal te encontra? Legal. Bom, deixar meu Instagram aqui então, né? Marcelo KS. Também tô ativo lá nas redes do LinkedIn. Lá tô como Marcelo Keu Schmidt. Keu, sobrenome do meio, né? K-I-H-L. E o recado final, então, voltando de novo um pouco pra área de compras, né? Cara, se tu tá na área de compras hoje, né? E tu vê que é uma área que tem oportunidade dentro da tua empresa, não se prende na rotina e naquilo que compras pode acabar fazendo, que é cair num comodismo de só manter o negócio rodando. Então, acho que vai atrás de coisas novas. Tem hoje pós-graduação específica para a área de supply. Tem muito evento, tem muita feira, tem muito benchmarking de empresas que estão fazendo coisas parecidas, mas de formas diferentes. Então, acho que a minha dica aí final seria vai atrás e propõe melhorias, porque é uma área que tem muito espaço e tá crescendo bastante. Então, acho que essa é a minha dica final. Legal. Rafa, quer terminar? Muito bom, muito bom. Estou muito feliz com o nosso episódio especial. A gente falou de gestão de diversas maneiras, né? Falamos de gestão, de sucessão, falamos de empresa familiar, que isso é um assunto fortíssimo. E eu acho que você aí que está nos vendo teve
teve acesso a um conteúdo rico. Então, já que tu gostou desse conteúdo, tenho certeza que tu teve vários insights, compartilha com teus amigos, manda para aquelas pessoas que tu acha que é importante e vamos junto fazer esse Gestão Tri um canal cada vez mais forte, porque aqui o nosso propósito é levar para ti o máximo de informação para te ajudar tu a crescer cada dia mais. Tá bom? Obrigada, Rafa. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje nesse episódio, recebendo o querido Marcelo aí, né, que teve uma história linda, compartilhou conosco, abriu o coração, de verdade, obrigada. Vitor aí, obrigada nos bastidores aí também, dando todo aquele suporte. Galera, de novo, foquem no resultado. Acho que a gente falou muito aqui, né? Foquem nos resultados que são bons para vocês. Liderem, sejam um exemplo, mas também comemorem cada vitória e cada passo de vocês e da empresa. Tudo exige um trabalho consistente, maturidade, né? Façam valer a pena e curtam cada pedacinho dessa jornada. Esse é meu recado, né? Aproveitem cada pessoa que passa na vida de vocês, né? Façam bons elos, boas relações e façam a diferença na vida das pessoas. Para mim é isso que faz sentido de fato em toda a minha atuação e minha jornada. Gratidão a todos que acompanharam o episódio de hoje. A gente está aí, então, no @GestãoTri também, no Instagram, além do YouTube, né? Deixem lá, passem a curtir a página e também, se vocês quiserem aí deixar algum comentário, sugestões aí para os próximos episódios, por favor, façam aqui no YouTube também. Um beijo, galera, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fechado.